Beleza? Eu me chamo Eduardo Vasconcelos e sou o professor de ciência de vocês. Bem, a primeira coisa que eu quero que vocês façam seriam, para nossa aulazinha aqui, seria pegar o livro de ciência de vocês e abrirem na página 16 e 17 inicialmente. Vocês vão acompanhar, certo? A minha apresentação aqui em vídeo aula tem aqui no vídeo e vocês ficam observando o livro de vocês, fazendo a leitura e me ouvindo. Tranquilo? Vamos lá. Bem, o tema da aula de ciência hoje seria força e movimento. Nós vamos falar sobre Galileu Galilei e Isaac Newton. Bem, a primeira coisa que vocês vão observar aí na página 16 é a figura da Marta, de uma jogadora de futebol multicampeã. Está dizendo aí que em 2003 ela foi campeã dos Jogos Pan-Americanos, 2004 vice-campeã das Olimpíadas em Atenas, 2007 campeã dos Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro e por aí vai. Mas bem, em cima de toda a aula, quando terminar, eu quero que vocês respondam as questões 1, 2 e 3 da página 16. Beleza? Assim, vocês vão observar que a jogadora Marta está aplicando uma ação. Qual seria essa ação? É de chutar a bola, e a bola está exercendo um movimento devido à ação dela, certo? A gente vai para frente. Aqui também nós vamos falar sobre dinâmica. Dinâmica é a parte da física que estuda as causas e efeitos dos movimentos, que é tudo que a gente vai falar hoje. Beleza? Indo aqui para frente. Tudo começou, pessoal, com Galileu Galilei, certo? Ele é na Itália, ele é um italiano. Começou em 1564 e durou até 1642. Esse Galileu, ele era um filósofo e um astrônomo, certo? E através de vários experimentos, certo? Ele demonstrou que através de uma força aplicada no corpo que está em movimento, ele permanecerá em movimento. E explicou também que esse corpo deixará de se mover não pela falta de força nele aplicada, mas devido às forças contrárias ao movimento. Por exemplo, o que Galileu Galilei queria dizer era que, por exemplo, vou dar um exemplo a vocês. Nós vamos mudar a página aqui, né? Está nessa página aí já, que é a página 17. É a foto do Galileu Galilei e a do Isaac Newton. Vamos lá. Eu acho que vocês já viram crianças brincando com uma roda, com um pneu, certo? Com um aro de bicicleta, com um pauzinho na mão e vai empurrando. O Galileu Galilei queria dizer que enquanto estivesse aplicando uma força, esse corpo estaria em movimento. Mas se você parar de dar essa força, esse corpo iria continuar em movimento. Mas ele iria parar não pela falta de força aplicada, mas pelo que? Ele explicou que deixará de se mover pela falta de força não aplicada, mas devido às forças contrárias ao movimento. Tipo o quê? Tipo o vento, o atrito com o solo, um buraco no solo, certo? Então, isso que o Galileu Galilei defendia entre 1564 e 1642. Incrivelmente, né? Coincidentemente, quando Galileu morreu em 1642, Isaac Newton nasceu. Só que ele era italiano, o outro nasceu na Inglaterra. Ele era inglês, virou um cientista, né? E continuou os trabalhos de Galileu Galilei a partir de um livro, certo? Chamado Princípios da Matemática e da Filosofia Natural. A partir de então, o Isaac Newton, que se tornou o pai da física, certo? Inventou as 3 leis de Newton, que eu vou aqui apresentar para vocês e explicar bem rápido e bem simples, certo? A aula não ficar tão comprida. Eu vou até mudar a página para a gente ir para lá. Primeira lei de Newton, segunda e terceira. A primeira lei de Newton ela é conhecida como inércia. Ela afirma que um corpo que está em repouso tende a ficar em repouso. Daí a figura de um cara sentado num ônibus. E que um corpo que está em movimento, ele tende a ficar em movimento. Isso se chama inércia. Explicação em cima da ilustração aí, da foto, do desenho. O cara está sentado dentro do ônibus, tá ok? Ele está parado e o ônibus está parado. A tendência é que ele permaneça, o corpo que está em repouso, permaneça em repouso. Já se o ônibus começar a andar, ele vai estar andando com o ônibus. Se o ônibus tiver 80 km e o indivíduo aí também vai estar com 80 km, certo? Se o ônibus der uma freada brusca, essa pessoa vai arquear com o corpo, porque ela tem tendência, o corpo que está em movimento, a tendência é que fique em movimento. Beleza?
a gente vai interagindo no grupo e vai tentando explicar melhor. Indo para frente. Segunda lei de Newton. Ela fala sobre o princípio fundamental. Ela definiu que o que? Uma força, ela definiu que para que o estado de um corpo que está em movimento é necessária uma força sobre ele. Para alterar seu estado de repouso ou de movimento, Aí indo para frente. Como é que eu vou explicar a segunda lei de Newton para vocês? Certo? Vamos supor, aí na ilustração, na fotozinha, tem um cara com duas caixas de sapato, uma azul e essa outra aí verde e a vermelha. Eu sou daltônico, certo? Então assim, essa azul, ela está vazia, e essa verde aí, ela tem um par de sapato dentro. Então esse rapaz, ele vai aplicar uma força, ele vai empurrar num piso liso a caixa sem sapato e vai ver até onde ela vai, certo? E a com sapato, ao entender de vocês, a caixa que está mais leve, com o mesmo empurrão, ela vai mais longe ou vai deslizar menos? A caixa que está com sapato, está mais pesada, ela vai mais longe ou vai menos? Vamos lá? Vamos concluir. É claro que a caixa que está mais leve, a mesma força aplicada na leve e na pesada, a mais leve ela vai deslizar para mais longe, por exemplo, 5 metros. E a que está com sapato, com o mesmo empurrão, ela vai deslizar só 1,5 m a 2. Entendeu? Isso aí seria a segunda lei de Newton. Ela fala exatamente que uma força aplicada em um corpo causa uma aceleração. É o que a gente acabou de falar. Aí a variação na sua velocidade explica que quanto menor a massa, maior a aceleração. Certo? Aí eu vou dar um outro exemplo para vocês. Um carro chamado Ferrari, um Mustang, esses carros são bem caros, de 1 milhão, coisa parecida, certo? Eles não são feitos de ferro, de flange de ferro, a carenagem deles não são de ferro, são de fibra de carbono. Então eles ficam mais leves, certo? Então a mesma aceleração num carro mais leve e num carro pesado, esse carro ele vai correr mais, certo? Indo para frente, terceira lei de Newton. Na terceira lei de Newton, o princípio da ação e da reação. Ele afirma que as forças sempre surgem da interação entre dois corpos. O exemplo clássico está aí na foto. A interação entre dois corpos. Uma pessoa entra dentro d'água. Se ele começar a se movimentar, causando um empuxo, né? Se impulsionando para frente, é claro que ele vai se movimentar. Então é a interação entre dois corpos, a água e o indivíduo. Beleza? Vou ler aqui para vocês. Ele afirmou que para toda força de ação aplicada em um corpo, o indivíduo está aplicando a ação de nadar. Em um corpo existe ao mesmo tempo uma força de reação do outro corpo. Então ele vai nadar sobre a água. Certo? Bem, pessoal, a gente continua a nossa aula, certo? Interagindo no grupo e no privado, beleza? Já já eu mando a tarefinha e a gente vai interagindo. Valeu, pessoal, até a próxima.